Hoje, dia 25 de abril, a Igreja celebra a festa litúrgica do evangelista São Marcos. João Marcos, ele era judeu da cidade de Jerusalém. Era ainda menino quando os fatos da morte e ressurreição de Jesus aconteceram. O seu pai não é conhecido, sua mãe, ao contrário, ela é citada no livro dos Atos dos Apóstolos, e por causa da importância de seu filho, ela ficou conhecida como Maria, a mãe de João Marcos, e também Maria de Jerusalém. A tradição diz que São Marcos ele foi batizado por São Pedro, de quem ele era discípulo. São Marcos pertencia a uma das primeiras famílias cristãs da cidade de Jerusalém. Ele não chegou a ser discípulo de Jesus, mas conheceu Jesus, segundo a tradição. Foi em sua casa que Jesus celebrou a ceia pascal, onde instituiu a Eucaristia. Foi também em sua casa que cerca de 120 pessoas, contando com a Virgem Maria e com os discípulos, receberam a infusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso, sua casa passou a ser conhecida como cenáculo, que significa local de reunião. Pela casa mencionada no livro dos Atos dos Apóstolos, pode-se imaginar que sua família era uma família bem situada, e quando economicamente ainda criança, Marcos, ele viu o seu lar ser transformado no ponto de encontro dos cristãos de Jerusalém. Ali, com efeito, passou a ser o local de reunião dos apóstolos e de todos os cristãos primitivos. Mais tarde, quando jovem, Marcos tornou-se discípulo de Pedro e foi com ele para Roma. Lá, ainda jovem, começou a preparar seu escrito sobre a vida de Jesus, que viria a se tornar o segundo evangelho. Em Roma, Marcos também prestou serviços a São Paulo, quando este estava preso pela primeira vez. Seus serviços foram de tão grande ajuda que, quando foi preso novamente, Paulo escreveu uma carta a Timóteo pedindo que este levasse seu precioso colaborador Marcos até Roma para ajudá-lo na missão apostólica. O evangelho escrito por São Marcos é mais curto do que os demais, o de Mateus, de Lucas e João, porém traz uma visão muito especial, aquela de quem acompanhou a paixão e o sofrimento de Jesus quando era apenas um menino. A tônica do Evangelho de Marcos está em demonstrar a glória de Deus que nos foi revelado em Jesus Cristo e a sua missão. Marcos escreveu atendendo ao pedido dos fiéis de Roma. Com efeito, ele tinha todo o conteúdo sobre a vida de Jesus, recebido diretamente de São Pedro, e Pedro, além de aprovar o manuscrito, ordenou que sua leitura fosse feita em todas as igrejas. Assim, começou a se espalhar o Evangelho segundo São Marcos. Marcos era também sobrinho de São Barnabé, que foi grande companheiro de São Paulo nas suas viagens missionárias pelo Oriente Médio e também pela Europa. Por isso, ele certamente conheceu os apóstolos e todos os grandes evangelizadores da igreja primitiva. Marcos é simbolizado por um leão. E por isso tem um motivo muito especial para ser simbolizado por um leão, é que Marcos ele começa o seu evangelho apresentando a missão profeta João Batista. João Batista, ele ficou conhecido como a voz que grita no deserto. Ora, nos tempos primitivos, o leão habitava os desertos, e os seus ruídos impunham temor e respeito. Por isso, São Marcos é representado pelo leão. Levando o seu manuscrito do Evangelho, São Marcos partiu em missão apostólica depois da morte de São Pedro e de São Paulo, e segundo a tradição, ele foi pregar na ilha de Chipre. Em seguida, foi para a Ásia Menor e depois foi para o Egito. Lá, pregou especialmente em Alexandria, e nessa cidade, ele fundou uma das igrejas que mais cresciam. A tradição nos conta que São Marcos foi martirizado numa festa de Páscoa, é justamente quando ele celebrava o partir do pão, que era como os primeiros cristãos chamavam a celebração da Santa Missa. Anos depois, suas relíquias foram levadas para Veneza por mercadores italianos. Hoje, elas estão guardadas na famosa Catedral de São Marcos, na mesma cidade de Veneza. A partir do ano de 828, Veneza assumiu São Marcos como o seu padroeiro. São Marcos Evangelista, rogai por nós. Nossos agradecimentos especiais a todos que rezam conosco. Que o Senhor vos abençoe agora e para sempre. Assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo e se tornando membro de nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco. Que o Senhor te abençoe a ti e aos teus entes queridos agora e para sempre. Amém.